acordo no seu relacionamento tem sido um constante cabo de guerra? Acredite, você não é o único que passa por isso. Muitos casais têm enfrentado esse grande problema. O problema da falta de acordo e a falta de equilíbrio. Quando assumimos um relacionamento, temos que ter logo no início isso muito bem estabelecido. E quando isso não acontece, ambos tendem a levar consigo, durante toda a trajetória do relacionamento, vários problemas, porque não definiram como seria o acordo desde o início. Então, mas Catiúcia, eu já cheguei naquele ponto do não aguento mais. Então eu deixo pra lá, e aí o meu parceiro ou minha parceira faz o que quer, do jeito que quer, e eu já não tenho mais nada com isso, e vou levando esse relacionamento do jeito que der. Porque afinal de contas a gente já tem algumas coisas juntos, já compramos uma casa, temos um carro, e eu vou mantendo desse jeito. E aí é importante você saber que nesse ponto o seu acordo ele já chegou no nível da omissão. Para você tanto faz como tanto fez se você tem ou não tem acordo. O grande problema é que nós vivemos um relacionamento infeliz. Se torna um relacionamento doente, onde não tem vida, onde nós não conseguimos compartilhar coisas boas e acabamos trazendo para o nosso relacionamento mais influências negativas do que positivas. Então, se você já chegou nesse ponto, no nível da omissão no seu relacionamento, é bom você repensar o que te fez chegar nesse ponto, o que te fez chegar no nível da omissão. Era assim no início do seu relacionamento ou vocês de fato tinham um acordo em alguns momentos? É importante não deixarmos o nosso pensamento, as nossas vontades e os nossos desejos de fora. Por isso, se dê valor, valorize o que você pensa, valorize o que você diz dentro desse relacionamento. Afinal de contas, essa pessoa escolheu estar com você porque é importante também te ouvir. Deixe a omissão de lado e busque um acordo no seu relacionamento. Um segundo item é a sobrevivência da lei do mais forte. Nesse caso, geralmente, eles vão lutando entre si até que um enfraqueça ou desista. Isso não é legal, mas vemos isso muito no dia a dia, família, vizinhos, amigos do trabalho, igrejas, enfim. Ou seja, um vai resistindo até que o outro vai enfraquecendo. Cada um traz consigo a opinião formada, seja na família, seja na escola, ou seja, aquela opinião que já vem de berço, ou aquela opinião formada na faculdade, compartilha com a amiga o que está acontecendo, ou com o amigo, e tende a ser mais resistente para poder ganhar na questão do acordo. Ou seja, nesse cabo de guerra não há vencedores, ambos têm que ceder, ambos têm que encontrar o denominador comum, ambos têm que conversar, ambos precisam reconhecer que não há fracos nem fortes nessa questão do acordo. Ou seja, nesse caso de relacionamento, se não foi discutido no início, na sobrevivência, os dois precisam ceder, os dois precisam desistir de lutar e assim conversarem e chegarem ao denominador comum. Caso não consigam, não resistam um ao outro, busquem ajuda, busquem conselhos de quem realmente podem ajudar e não sai falando pelas paredes com os amigos, com os colegas, achando que eles vão te deixar mais forte ou te dar uma opinião que vai quebrar o argumento do outro. Isso não é legal, porque isso causa mais resistência. Isso faz com que você se ache que está mais forte, mas acaba enfraquecendo a base que é o equilíbrio entre vocês dois. Então, na lei da sobrevivência, que viva os dois, ou seja, que entrem em acordo, que entrem em harmonia, que entrem em equilíbrio. Saiba desistir juntos, saiba resistir aos que vêm de fora, aos ataques dos inimigos de fora, ataque da televisão, ataque do filme. Às vezes você acha que está dormindo com o inimigo, mas na verdade, na lei da sobrevivência do acordo, ninguém é inimigo. Pelo contrário, ambos têm que ser uma só carne. Acaba que se nós não tivermos acordo, não tem como andar junto. Isso é importante nós pensarmos. Não tem como nós caminharmos, né, amor? 26 anos se nós não tivermos acordo. Então, essa sobrevivência do mais forte, ela não condiz com um relacionamento saudável. O outro ponto é acusações e apontamentos. Já parou para poder observar?
Eu vou falar isso como mulher, que geralmente isso acontece muito. Aquele negócio assim, o marido fala, ah, vamos comprar esse carro. Aí vem a gente, poxa, a gente até quer aquele carro novo lá no fundinho do coração, mas eu fico com medo daquela dívida que eu vou fazer. Mas ao invés de falar para o meu parceiro, poxa, super legal, vamos comprar, eu falo, não compra isso não. Olha, a gente vai ficar com dívida, a gente vai se arrepender, e vai ser isso, e vai ser aquilo, e não entra em acordo porque eu quero comprar aquele carro novo. E aí eu fico ali torcendo para dar errado. Pronto, deu errado. A gente se endividou, a gente acabou discutindo, porque não era o momento de ter comprado aquele carro, e virou uma confusão na nossa casa. Aí eu vou virar para ele, e olha só o que eu digo, eu te avisei. Não foi? Evandro, eu te avisei que ia dar errado. E aí ele fica com essa cara, tipo, a raiva da pessoa que fez o errado aumenta, a probabilidade da raiva aumenta, e aí nós vamos discutir. Então essas acusações e apontamentos, eu fico ali aguardando que algo dê errado. É claro que eu usei um exemplo grandioso, que é a compra de um carro, e se nós não tivermos acordo dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, de fato é impossível fazer isso, porque pode comprometer toda a finança da casa e isso vai gerar um desacordo entre vocês e não um acordo. Mas muitos relacionamentos, eles são baseados em acusações e apontamentos, e isso só nos prejudica. Como nós já falamos, lance mão desse cabo de guerra entre vocês. É importante o acordo. Um outro ponto que nós também observamos muito é a manipulação. Eu manipulo o meu parceiro e o meu parceiro me manipula. Então essa manipulação, ela vem através do que? Olha, se você fizer o que eu quero, eu vou te dar aquela roupa. Se você fizer o que eu quero, eu vou pagar aquele salão para você. Se você fizer o que eu quero, nós vamos ter uma boa noite de sexo. E assim funciona a manipulação no relacionamento. Sempre um vai estar se sobressaindo sobre o outro. E esse acordo, ele não existe. Ele vai sendo gerado através de manipulação e em cima de manipulação. É importante lembrarmos que vai chegar um momento que eu já vou olhar para mim e vou pensar, quem sou eu nesse relacionamento? Que tudo na minha vida é baseado em manipulação. Quem é o Evandro nesse relacionamento se tudo ele tem que agir comigo através de uma manipulação? Então esse é um dos exemplos ruins relacionados a acordo. Não podemos funcionar dessa maneira. Uma outra coisa que acontece muito e chega pra gente é quando um dos dois parceiros tem uma família já com uma estrutura de riqueza, uma base sólida, e isso vai causando certa manipulação dentro do relacionamento. Ou seja, eu vou ceder porque esse aqui é o meu príncipe, entre aspas, esse aqui é a pessoa que eu quero para minha vida porque me dá boa vida, tem qualidade de vida, já veio de família rica. Ou seja, aonde não há acordo e muito menos o amor se estabelece desde o início, isso pode ser imperativo dentro do relacionamento. Tanto homem quanto mulher, que independente de que o pai ou a família esteja em boas condições, seja de família rica ou família nobre, que seja, queira como colocar, isso tem acontecido no dia a dia. Ou seja, a manipulação ela acontece por vários motivos. Para nós chega alguns motivos que se sobressaem. O de finanças geralmente é o que mais acontece. O de falta de relacionamento sexual também é o campeão das brigas. E assim eu vou manipulando, e assim eu vou conquistando os meus desejos, e isso tem afetado muito os relacionamentos. E o outro ponto importante a ressaltar é a lógica versus a emoção. Então um parceiro, ele vai se sair melhor na discussão utilizando a lógica, e o outro parceiro se sobressai melhor utilizando a emoção. Então vamos levar em consideração que uma hora esse de lógica vai estar por cima e outra hora o que usa emoção vai estar por cima, o que é uma maneira errônea de entrar em acordo no relacionamento. Convenhamos que ninguém vai querer ficar questionando a todo tempo lógica
e todo o tempo emoção. Isso é até bem parecido com o nosso, né? A profissão do Evandro, engenharia totalmente voltada para a lógica, a minha psicologia mais voltada para a emoção. Mas isso, quando levado para um relacionamento, ele vai ter um efeito negativo. Então nós precisamos tirar isso. Não é dessa maneira que nós vamos fazer acordo. Mas, Catiúcia, qual é a maneira correta, então, de se entrar em acordo? É aí que vai entrar as nossas dicas preciosas, porque até agora você só soube os problemas e uma diquinha ou outra. Agora você vai saber de fato como deve funcionar o seu relacionamento. É claro que nós não vamos falar aqui de todas as possibilidades que existem de você entrar em um acordo, mas nós vamos estar dando as principais para que você consiga melhorar esse acordo, melhorar esse relacionamento para que ele se torne mais saudável. Primeiro, lance mão do cabo de guerra. Isso é a primeira grande vitória que vocês dois vão conseguir. Deixar de medir forças, ou seja, deixar de querer estar por cima, deixar de querer ser o campeão na discussão. Nesse relacionamento não pode ter o inimigo. Um não pode querer ser o inimigo do outro. Ou seja, ambos têm que chegar em acordo. Se vocês não tiveram no início do relacionamento essa conversa, esse bate-papo de deixar claro as coisas, os objetivos entre vocês, o que gosta, o que deseja, algo que você trouxe, ainda que trouxe de família, de berço, se isso não ficou claro no início do relacionamento, é interessante conversar, é interessante escrever aquilo que passou batido entre vocês, a fim de que vocês iniciassem um relacionamento e isso agora já se tornou uma grande bola de neve de discussão, de brigas. Então é interessante vocês deixarem claro isso entre os dois. Lance mão do cabo de guerra, não sejam inimigos. Sim, e um outro ponto importante que nós podemos ver todos os dias é o narcisismo no relacionamento. Catiúcia, eu não sei nem o que significa essa palavra, então eu vou te dizer. É uma pessoa, ela sempre achar que ela é mais do que alguém, ela é superior a alguém. Os desejos e as vontades dela sempre devem prevalecer. Aquela pessoa mais preocupada com o seu próprio eu do que preocupada que se ela entrou num relacionamento. Um grande erro dos relacionamentos hoje é nós acharmos que estamos no relacionamento, embora tenhamos as nossas individualidades, que nós temos que ser individuais. E é impossível um relacionamento dar certo se nós formos individuais. Eu tenho as minhas individualidades, os meus desejos, os meus gostos, mas todas elas precisam casar em algum momento, como as do Evandro também. Nós não podemos viver cada um para um canto. E o narcisismo, ele faz isso. E muitas vezes fica pior porque nós pegamos dois narcisistas. Então eles vão ressaltar aquilo que é da vontade dele, o desejo dele, o que ele quer fazer, o que ela quer fazer. E o que acontece? É impossível chegar-se a um acordo. Então, se eu identifiquei que eu tenho isso como ponto fraco na minha vida, é claro que quando você botar a tua cabeça ali no teu travesseiro, você vai lembrar dessa palavra. Você vai dizer, poxa, bem que o Evandro e a Catiúcia disseram que eu tinha que lançar mão do meu narcisismo também, deixar ele de lado. Eu tenho pensado mais em mim, mais na minha profissão, mais no meu desejo. Eu sou melhor do que todo mundo, eu sou melhor do que meu parceiro ou que a minha parceira. Nós vemos isso muito, principalmente quando os casais trabalham na mesma área. Eu tenho que ser melhor do que ele, eu tenho que ser melhor do que ela, sempre. E isso também é um ponto de narcisismo. Na verdade, se você identificou que isso tem sido um ponto falho no teu relacionamento, lance mão. Reconheça que você está sendo narcisista nesse relacionamento. Dê o primeiro passo para que vocês, de fato, consigam entrar em acordo. Outro ponto é sobre expor os seus desejos e pensamentos. Deixar isso claro. Ou seja, algo que você sempre gostou, mas nunca falou. Eu sempre gostei de açaí. Ela prefere o cupuaçu, né? Mas a gente gosta dos dois. Verdade. Então, mas isso já está claro desde o início do relacionamento.
aquilo que a gente sempre gostou, que é comum. Isso é interessante que casais compartilhem desde o início do relacionamento, mas acaba que fica algo para trás, né? Eu gosto de no domingo acordar às 10 da manhã. Ela prefere acordar cedo e deixar tudo resolvido em casa até às 8, para ter o dia livre para ela. E isso nunca ficou claro entre os dois. Então é interessante conversarem aquilo que é desejo, que é vontade e que também é pensamento. Às vezes você sempre pensou em algo para futuro, algo que é sonho seu ou dela, e vocês nunca conversaram sobre isso. Isso tem que ficar exposto para os dois, a fim de que haja concordância, haja acordo entre vocês. Porque senão isso pode se arrastar e depois de 10, 15, 20 anos juntos, filhos criados, já até saíram de casa, ele vai descobrir coisas que nunca foram ditas, ou ela vai descobrir coisas que nunca foram ditas. Olha como constrangedor vai ser isso para vocês. Então é interessante expor esses pensamentos e esses desejos. Outro item que fica perto desse é você saber ouvir antes de argumentar. Quando ela ou ele for expor os pensamentos, saiba ouvir primeiro. Tenha tempo, deixa falar, deixa colocar para fora o sentimento, deixa colocar para fora o que gosta, o que não gosta, principalmente aquilo que não foi tratado no início do relacionamento. Então, saiba ser um bom ouvinte, homem e mulher, saiba ser um bom ouvinte do seu parceiro e da sua parceira. E não venha com respostas prontas, com argumentos formados, porque você sabe que eu sempre fui assim, né? Síndrome de Gabriela, nasceu assim, vou morrer assim. Gabriela, não, deixe isso de lado. Nós não somos árvores, somos pessoas, temos nossos desejos, temos nossos pensamentos, mas nós não somos árvores. Podemos mudar em prol do acordo e de um relacionamento saudável e sadio. E não queira ser uma pessoa rancoroso, rixosa, aquela pessoa que só vive brigando. Tem pessoas que são assim, né, meu amor? Você vai conversar, vai aconselhar, a pessoa ela já está armada. O objetivo dela é brigar, é ser a campeã do argumento. Não seja assim. Ninguém gosta, né? De ficar perto de quem está o tempo inteiro reclamando, brigando e reclamando, brigando. Ninguém gosta. Isso só causa afastamento. Só causa afastamento. Não dá para conviver com pessoas que vivem com falta de paz. A paz é aquilo que é o mediador dentro de um relacionamento. Queira viver em paz, queira viver em harmonia, traga isso para dentro do seu relacionamento. Se você sabe que você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa rixosa, que vive com a cara fechada, já acorda e quando você recebe um bom dia por quê? Já tem uma pergunta para o bom dia, devolva a gentileza, devolva o bom dia. Bom dia para você também, meu amor, meu querido. Coloque palavras boas na sua boca e seja assim, traga isso para dentro do seu relacionamento, que é saudável e vai trazer harmonia e acordo entre vocês. É importante isso que o Evandro falou, me fez lembrar de um outro ponto dos nossos cursos, que é você, muitas vezes você não tem o desejo de falar bom dia, meu amor, eu te perdoo, meu amor. Vocês vão aprender isso conosco mais para frente, mas o ato de você falar também faz com que as coisas no seu relacionamento comecem a melhorar. Então tem essa prática, fale, sabe? Por mais que eu fiz algo e eu sei que desagradou e eu vou conversar com ele, a gente precisa entrar nesse acordo, vamos entrar em acordo, meu amor. E ele fala, então tá, vamos entrar em acordo. Mas não é uma coisa assim, nosso Deus, como é simples estabelecer isso. Não, é uma prática diária. Na realidade, no relacionamento, você deve praticar todos os dias. Criar rotina. Criar um hábito. Muitas vezes, o nosso sentimento não é aquele. O meu sentimento não é de conversar, o meu sentimento não é de resolver, não é o meu sentimento. Mas eu preciso tomar atitude. Se eu quero que o meu relacionamento caminhe de uma maneira saudável, eu preciso ter atitudes. Não adianta só eu pensar, vou esperar ele vir falar comigo para a gente entrar em acordo. Não, tome atitude, vá lá, converse. Vamos voltar atrás, vamos recomeçar, vamos conversar novamente sobre esse assunto, vamos decidir. Muitas vezes, como casal, nós vamos conversar muito até entrar no acordo.
mas é necessário a atitude. E um outro ponto importante é romper com o silêncio. Sabe uma coisa absurda que nós temos pego assim várias vezes? É o parceiro ou a parceira que as coisas não saem de acordo com o desejo dele e o que ele faz? Se cala. Acredite se você quiser. Eu já vi num relacionamento o parceiro ou a parceira ficar sem conversar por 2, 3 meses morando debaixo do mesmo teto. Se você parar para pensar para um relacionamento, isso é o cúmulo do absurdo. Você pensa, por que eu estou mantendo ou por quê? Porque a gente não vai pensar a nosso respeito, né? Eu vou pensar a respeito do casal, do meu amigo lá que eu estou vendo. Por que eles estão mantendo esse relacionamento se eles estão há 2, 3 meses debaixo do mesmo teto sem conversar? Por quê? Porque lá atrás o meu parceiro ficou com aquela birrinha infantil, sabe? Aquele adulto que tem uma birrinha infantil, que papai e mamãe passavam a mãozinha na cabeça, ele cresceu, ele hoje tem um relacionamento, ele continua com aquela birrinha infantil, então minha parceira não fez o que eu quero, vou ficar sem conversar com ela, pronto. E aí eu vou dar um tempo para ela pensar, e quando ela pensar que ela não fez o que eu queria, a gente volta a conversar. Diz para mim se isso é atitude para uma pessoa num relacionamento. Que eu saiba, relacionamentos são para pessoas adultas. Então, se eu sou uma pessoa adulta e eu tenho um relacionamento, eu preciso lançar mão do silêncio, eu preciso lançar mão dessa birrinha e eu preciso sim entender que o acordo, ele tem que fazer parte do nosso relacionamento, desde o primeiro dia onde nós começamos a caminhar juntos, ou até que a morte nos separe, que é o nosso objetivo aqui. Eu sei que nem todos os casais, como o Evandro, antes de começarmos esse vídeo, ele disse, infelizmente, amor, nem todos os casais serão até que a morte nos separe. Eu falei com ele, é bem verdade, mas o que depender de nós, da nossa experiência, de tudo que nós temos aprendido e temos vivenciado nos casais que nós acompanhamos, nós vamos fazer com que o maior número possível de pessoas viva ou até que a morte nos separe, pois é assim que nós acreditamos. Por isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Nós temos outros assuntos falando sobre redes sociais, sobre comunicação, e eu tenho certeza que seu relacionamento será edificado através dessas palavras. Vem com a gente no Matrimônio em Foco. Obrigada!